Bom, agora 4 horas e 41 minutos, a gente segue aqui com informações para você, informações... Rodrigo Orengo, ó. Você recebeu a informação de que Rodrigo Orengo está posicionado e pode falar com a gente. Então vamos seguir, Orengo. Estava anunciando aqui sua chegada, mas o sinal estava um pouquinho instável, agora conseguimos restabelecer a conexão. A gente está dizendo desse mundo político um pouco esvaziado pelo evento em Portugal do ministro Gilmar Mendes, pela presença do presidente Lula na cúpula do Mercosul em Buenos Aires, mas as conversas para tentar um caminho do diálogo, para resolver o impasse do IOF continuam tensas, né? Continuam tensas, Adriana. Sabe que o que mais precisa agora é realmente desse diálogo, né? É realmente de sentar, conversar e tentar uma saída consensuada entre o Executivo e o Congresso Nacional. E sabe, Adriana, que estava falando há pouco sobre esse tema espinhoso aí, muito impopular, que é do aumento do número de deputados, e esse é um assunto que agora está nas mãos do presidente Lula. E aí pode sair uma sinalização para o Congresso Nacional. Veja só, o Congresso aprovou o aumento do número de deputados ao custo de mais de 60 milhões de reais, esse é o cálculo estimado pela própria Câmara, mas isso depende agora da sanção do presidente Lula, e ele tem até o dia 16 para fazer, ou para sancionar ou para vetar, só que tem um caminho alternativo, é simplesmente o governo e o presidente lavarem as mãos, né? Porque o Congresso Nacional vem criticando o governo, líderes lá do parlamento, sobre a possibilidade de aumentar impostos sem reduzir despesa, mas ao mesmo tempo o Congresso vai lá e aumenta a despesa. Então tem ali uma contradição no discurso, e a resposta do Palácio nesse momento pode ser o seguinte: olha, já que vocês estão criando essa despesa, vocês que assumam essa responsabilidade. Se o presidente não sancionar nem vetar essa matéria, automaticamente ela volta para o Congresso Nacional, e aí caberia ao presidente do Congresso, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a promulgação. É uma questão técnica, mas que tem um simbolismo político por trás importantíssimo. Então é isso que vem sendo desenhado até numa espécie de sinalização ao Congresso, para que o Congresso assuma essa responsabilidade. E, Adriana, ao mesmo tempo, o que a gente tem aqui é também um cenário sendo desenhado para uma conciliação via Supremo Tribunal Federal, né? Se os parlamentares e o governo até agora não encontraram uma saída, a ação já foi judicializada primeiro pelo PSOL e depois pelo Palácio Planalto, caberia ao Supremo Tribunal Federal, e esse deve ser o próximo passo, uma Câmara de Conciliação, aí sim, para chamar representantes do Executivo e Legislativo para encontrar e buscar uma saída aí para o impasse do aumento do IOF. Orengo, só para colocar mais um elemento nessa discussão, o prazo para o presidente Lula decidir se vai vetar ou sancionar o que foi aprovado no Congresso, que é o aumento de deputados, é agora, para a segunda quinzena de julho. Ele tem mais 15 dias aí para decidir o que fazer. E esse também é um elemento de discussão, porque a informação é que o interesse do presidente Lula seria vetar, não aprovar a criação de mais deputados, que representaria mais um custo alto. Mas, no entanto, isso também pode acirrar esse cabo de guerra, porque a gente sabe que foram pouquíssimos votos contra no Congresso, contra a criação dessas vagas. E imagina esse cenário, Adriano, o presidente vetando, e aí o veto voltando para o Congresso, e o Congresso derrubando o veto. E aí viraria uma novela que não teria fim. Então, por isso que nesse momento, os articuladores aqui do Planalto estão entendendo que é o seguinte: olha, o melhor é que fique a responsabilidade para o Congresso. Não foi o governo que iniciou essa discussão, inclusive ela veio da Justiça Eleitoral. Só que ela veio da Justiça Eleitoral para um recálculo de acordo com as bancadas, né? Apenas uma atualização do número de parlamentares dividindo por bancadas, né? Então um sairia de uma bancada, iria para outra, né? Uma passaria a ter mais, outra a menos, mas aí a solução do Congresso foi simplesmente aumentar o número de deputados, e isso teve um aumento também, e vai ter um aumento de despesa. Então essa é uma decisão que deve ficar lá para a promulgação do Congresso Nacional. Obrigada, Orengo. O time de Brasília todo ajudando a gente nessa apuração. Qualquer novidade, a gente volta a falar com vocês. Obrigada demais. Valeu.